Antes de começar, uma coisa: todo caso que eu descrevo está totalmente anonimizado. O sigilo profissional entre advogado e cliente na Suíça se aplica sem exceção. Qualquer semelhança com pessoas reais ou eventos reais é mera coincidência. Um homem sentou-se à minha frente no meu escritório em Zurique, calmo, bem-sucedido, sem dívidas de nenhum tipo. Ele me disse que passou 40 anos sendo cuidadoso e agora só queria proteger o que havia construído. Enquanto ele falava, eu já sabia de algo que ele não sabia. A riqueza que ele tinha tanta certeza de estar segura estava, naquele exato momento, quase totalmente exposta. Não aos mercados, nem ao mau investimento, mas a algo em que ele nunca tinha pensado. É sobre isso que quero falar hoje. E ao final você saberá 5 coisas que realmente protegem uma fortuna e aquela que a maioria das pessoas erra até que seja tarde demais. Deixe-me contar sobre ele. Vou chamá-lo de engenheiro, porque era assim que a mente dele funcionava. Tudo em ordem, tudo medido. Ele não tinha dívidas. O dinheiro dele era conservador, nunca uma aposta. Ele era proprietário de imóveis. Ele tinha mais do que renda suficiente para o resto da vida. Por todos os números que ele via, estava seguro. Quando ele veio até mim, não veio preocupado. Ele veio para organizar as coisas. Só quero ter certeza, ele disse, de que o que eu tenho está protegido. Então eu fiz uma pergunta para ele, não quanto, mas onde. Onde está? E enquanto ele respondia, o quadro ficou claro. Tudo que ele possuía estava em um único nome, o dele, em um único país, sob um único sistema jurídico. As contas, os imóveis, os investimentos, tudo alinhado em uma única fileira atrás de uma única porta. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Existem 2 tipos de risco para uma fortuna. O primeiro é aquele contra o qual todo mundo se protege: o medo de perder dinheiro. Um mercado que cai, um investimento que fracassa. O engenheiro se protegeu desse risco a vida inteira e ele venceu. O segundo tipo é mais silencioso. É o risco de tudo que você possui poder ser alcançado em um único ponto. Um processo judicial que você não viu chegando, um divórcio, uma conta congelada, um governo que decide que seus bens agora são problema dele. E quando tudo está em um único nome, em um único país, sob um único sistema, esse evento não leva apenas uma parte do que você tem. Leva tudo de uma vez só. Ele havia construído algo lindo, mas construiu como uma torre sobre um único pilar, alta, impressionante e a uma rachadura de desabar. Ele não estava exposto porque assumiu riscos demais. Ele estava exposto porque colocou tudo em um só lugar e chamou isso de segurança. Então, antes de eu te contar o que disse a ele, faça a si mesmo 3 perguntas em silêncio. Quase tudo que eu possuo está em um único nome? Está tudo em um único país? Uma única assinatura, uma decisão, um dia ruim poderia atingir a maior parte disso ao mesmo tempo? Se a resposta sincera for sim, você não está protegido. Você está apenas esperando pelo evento que ainda não aconteceu. Agora, deixa eu te mostrar como mudar isso. Eu contei a verdade para o engenheiro. Uma fortuna não é protegida por um retorno melhor. Ela é protegida por muros. E uma verdadeira fortaleza tem mais de um. São 5. O primeiro muro é a separação. O patrimônio não deve estar em seu nome. Ele deve estar em nome de uma estrutura e você fica por trás dela. Assim, quando uma reivindicação chega até você, seja um processo, um credor, uma parte irritada, ela atinge você e não tudo que você tem. O dia em que a propriedade dele deixou de ser dele aos olhos de um tribunal e passou a ser mantida por algo separado, foi o dia em que ficou difícil tomá-la. O segundo muro é a distância. Mais de um país, mais de um sistema jurídico. Se tudo responde a um único governo e a um único tribunal, então uma única decisão nesse lugar pode congelar ou tomar tudo da noite para o dia. Espalhe a exposição por diferentes fronteiras e nenhum evento único atinge tudo. Nós não mudamos a vida dele, mudamos o risco dele. O terceiro muro é o veículo certo. Aqui, as palavras importam, então vou mantê-las simples. Um trust ou uma fundação não é um lugar para esconder dinheiro. É um arranjo legal, onde seu patrimônio é mantido para o benefício da sua família, mas não está mais ali em seu nome para ser confiscado.
Se for criado corretamente no lugar certo, é um dos muros mais antigos e fortes que existem. Não é um truque, é uma estrutura que famílias cuidadosas usam há gerações. A quarta muralha é aquela que quase todo mundo erra: o timing. Você constrói a fortaleza enquanto o céu está limpo. A lei, na maioria dos países, não permite que você mova ativos para escapar de uma reivindicação que já existe ou que já está a caminho. A proteção criada depois que o problema começa pode ser derrubada. A verdadeira sorte do engenheiro não foi ter me encontrado, mas sim ter vindo antes de qualquer coisa dar errado. Espere pelo processo, pelo divórcio, pela carta de cobrança e já será tarde demais. Não há nada que qualquer advogado possa fazer nesse momento. A quinta muralha é a discrição. O que ninguém sabe, ninguém mira. Uma fortuna barulhenta atrai processos e atenção indesejada. Uma fortuna silenciosa e bem construída simplesmente não vale a briga. Isso não é sobre segredo. É sobre não ser o alvo mais fácil da sala. Separação, distância, o veículo certo, timing, discrição. Nenhuma dessas muralhas é suficiente sozinha. Juntas, elas formam uma fortaleza. O engenheiro era um homem cauteloso, então uma promessa não tranquilizaria. O que o acalmou foi a história. Essas muralhas não são novidade, nem truques espertos. Elas protegeram famílias em guerras, em crises, em governos que vieram e se foram. Quando ele entendeu que estava apoiado em algo que já tinha resistido por décadas, seus ombros relaxaram. Pela primeira vez, ele não estava apenas sendo cauteloso. Ele estava protegido. E um homem verdadeiramente protegido dorme de outro jeito. Então, aqui está a lição. O verdadeiro risco para sua riqueza quase nunca é aquele que você está observando. É aquele que você acredita já está resolvido. Você não protege uma fortuna vigiando-a mais de perto em um só lugar. Você a protege com muros, separação, distância, a estrutura certa, timing e discrição construídos antes de precisar deles. O homem cuidadoso que mantém tudo em um só nome, em um só país, sentindo-se seguro, não está seguro. Ele simplesmente ainda não teve o seu dia ruim. Quais muros sua fortuna precisa? Qual país? Qual estrutura? E em que ordem? Depende inteiramente da sua vida, da sua família e de onde sua riqueza está hoje. Essa é a parte que eu não posso colocar em um vídeo e a conversa que vale a pena ter em silêncio e com confiança antes que algo force você a fazer essa pergunta. Seus bens merecem mais do que esperança. Eles merecem uma fortaleza,